Devorar no Muro das Lamentações em Jerusalém. Oséias capítulo 3. Comentário de Mário Persona. No primeiro capítulo desse livro de Oséias, o profeta fala algo que surpreende, quando ele diz no versículo 8: depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho, e ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E agora, nesse nosso capítulo 3, nós vemos um hiato aqui na história de Israel, que é justamente o tempo atual, quando eles, depois de terem rejeitado aquele que por direito deveria ser o seu rei, o próprio Senhor Jesus, eles ficaram sem rei. Eles ficaram totalmente separados de Deus, e é o que fala esse capítulo 3 aqui de Oséias. Quando o profeta, ele vai recomprar a sua mulher. Pela indicação do versículo 1, fala: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. O que dá a entender que aquela mulher de prostituição com a qual ele havia se casado antes, por ordem de Deus, para representar justamente o estado deplorável de Israel, essa mulher acabou virando amante do amigo dele. E ele a tomou. E agora, para ele reaver essa mulher, ele precisa comprá-la. E ele a compra por 15 peças de prata, um homer de cevada e meio homer de cevada, no versículo 2. Ele a compra por um preço menor até do que um escravo. De tão desprezada e tão ruim que estava a situação dessa mulher. Essa mulher, nós entendemos, é o povo de Deus do Antigo Testamento, na sua rebelião, na sua idolatria, na sua prostituição com ídolos, que abandonou o Senhor Jeová. E aí ele vai falar no versículo 3, aqui de Oséias 3, ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Ou seja, ao mesmo tempo que ela não teria outro homem, ou um outro relacionamento, Oséias também não ia se relacionar com ela. Assim serei eu também para ti. E aí ele dá a explicação no versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua ou ídolo, e sem éfode ou terafins. Terafins eram os ídolos do lar. Ou seja, aqui está misturado as coisas que são de Deus com as coisas que são dos ídolos. Porque eles ficariam numa situação que eles não teriam nem a Deus e nem aos ídolos. E essa é a condição hoje de Israel. Eles não têm rei, eles não têm príncipe, eles não têm sacrifício, porque o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Tito, general do exército romano, mandou destruir o templo, e o Senhor Jesus havia previsto isso nos evangelhos, e agora eles não têm onde fazer sacrifício. E é por isso que muitos judeus vivem num desapontamento muito grande, porque o sacrifício era um ponto central da adoração do judaísmo. Desde quando Deus estabeleceu a Páscoa lá na saída do Egito, e depois os vários sacrifícios durante a peregrinação no deserto, e depois os sacrifícios
no tabernáculo e posteriormente no templo, tudo parou, não tem mais. Tem até um folheto muito interessante, onde um judeu conta a sua história e ele clama: onde está o sangue? Onde está o sangue? Porque sem o sangue não há expiação. E onde está o sangue? Ele não encontrava o sangue do sacrifício, ele se desesperava por isso, e ele acaba se convertendo quando ele escuta o Evangelho e ouve falar do Cordeiro de Deus que derramou seu sangue como o derradeiro sacrifício para a remissão de pecados do homem. E aqui esse capítulo 3 de Oséias nos remete a Romanos 9. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo vai contar a mesma história que Oséias está não contando, mas vivendo. Oséias está representando a história de Israel. Tanto é que lá no capítulo 9 de Romanos, no versículo 25, ele vai citar Oséias. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque Deus terá um remanescente desse povo. Ali no livro de Oséias, nos mostra o estado lastimável de Israel, mas o último versículo de Oséias, no capítulo 3 de Oséias, o último versículo dá o final da história. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, que é Cristo, né? E temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Esse é o desfecho da história dos filhos de Israel. A situação de Israel é tão patética hoje, nesse seu abandono de Deus e abandonados por Deus, que aqueles que ainda insistem em ser religiosos entre eles, quando vão a Jerusalém na busca de falar com Deus, que o lugar que Deus tinha determinado era o templo, eles acabam literalmente falando para uma parede, que é o Muro de Lamentações. Eles não têm acesso a Deus, eles perderam o acesso. Deus os deixou porque eles deixaram a Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.